CCJ analisa projeto que proíbe a publicidade e o patrocínio de empresas de jogos de aposta em modalidades desportivas no estado. Alunos da UFRJ podem ter café da manhã a R$ 2,00 a partir de 2025. E o bloco Cacique de Ramos pode virar patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. A publicidade e o patrocínio de empresas de apostas em modalidades desportivas podem ser proibidos no estado do Rio. Esse foi um dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. De acordo com o autor do projeto, o deputado Rodrigo Amorim, o objetivo é desestimular a prática das chamadas bets e dos jogos online, que movimentam bilhões de reais em todo o mundo. Além de prejuízos para a economia, os jogos de azar afetam também a saúde mental da população. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. São inúmeros casos de pessoas viciadas em jogo. E aí eu não estou aqui abordando a discussão da liberação ou não do jogo. O fato é que a partir do momento que as bets estão funcionando e há pessoas viciadas, é necessário uma intervenção, pelo menos para regular a forma dessas apostas. Então, esse é o primeiro medida a ser enfrentada. A segunda grande medida, a gente tem uma evasão de recursos do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Conforme noticiado pela grande imprensa, 2 bilhões de reais o Rio de Janeiro perde da economia. E como perde? As pessoas ganham o dinheiro através do seu trabalho, da sua aposentadoria no Rio de Janeiro, e a partir do momento que apostam em empresas que muitas vezes não estão sediadas no Rio, mas em outros estados e até mesmo no exterior, esse dinheiro acaba indo para fora do Rio. Então, como medida de desestímulo, é fundamental. O projeto hoje aprovado por unanimidade na CCJ vai a plenário para que a gente possa modular e regulamentar propagandas, sobretudo em ambientes esportivos, desses sites de aposta no estado do Rio de Janeiro. Outro projeto aprovado pela CCJ trata do armazenamento e da conservação de medicamentos nos estabelecimentos farmacêuticos, criando também uma campanha de conscientização voltada aos consumidores. Como justificativa, o deputado Vinícius Cozzolino explica que a iniciativa surgiu a partir de uma observação feita pela avó sobre a qualidade e eficácia dos medicamentos. Muitas pessoas não sabem que se armazenarem medicamentos em lugares úmidos ou onde recebam muito calor, esses medicamentos serão estragados e não produzirão o efeito adequado para o tratamento. E é uma medida para que a saúde dessas pessoas seja resguardada. Foi a minha avó que percebeu que os medicamentos estavam amolecendo com muita facilidade, provavelmente devido ao calor e também esfarelando. Então procurei a opinião de especialistas, de farmacêuticos, de entidades de classe e confirmei que isso poderia acontecer. Conversei também com comerciantes, donos de farmácia e resolvi apresentar esse projeto. Também foi aprovado o parecer favorável ao projeto do deputado Carlos Mink, que institui o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. A proposta é de novembro de 2023 e, segundo o parlamentar, se torna ainda mais urgente devido aos graves incidentes que ocorreram no estado nas últimas semanas. A gente apresentou a lei ainda no ano passado, antes dessa nova onda de incêndios. Fizemos uma grande audiência pública, estava lá Defesa Civil, Bombeiros, INEA, IBAMA, até um coronel da Defesa Civil Nacional participou online. O projeto entrou em pauta, recebeu várias emendas, algumas foram nossas, para introduzir no projeto as sugestões que foram feitas na própria audiência, pelos brigadistas, pelo INEA, pelos bombeiros. E agora, em tempo recorde, porque assim a realidade impõe, a CCJ deu parecer favorável às emendas, várias nós próprios apresentamos produto da audiência. Então agora vamos pedir urgência, porque já passou do tempo de ter um combate integrado, preventivo, incorporando os brigadistas. É essencial. O bloco Cacique de Ramos pode se tornar patrimônio histórico, cultural e material do estado do Rio. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado hoje pelo plenário. Acompanhe como foram as votações na matéria de Fernanda Nogueira.
Nesta quarta-feira, o plenário analisou o projeto do deputado Fred Pacheco, que altera a lei que trata da criação, propriedade, posse, guarda, uso, transporte e presença de cães e gatos no Estado. O objetivo do parlamentar é alterar a redação de um dos artigos que utiliza o termo portadores de deficiência visual. Com a mudança, o texto que passa a valer é o seguinte: fica assegurado o ingresso em quaisquer estabelecimentos de uso coletivo, públicos ou privados, bem como nos meios de transporte público coletivo, de cães-guia quando acompanhando pessoas com deficiência visual. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. As empresas de grande porte do estado do Rio podem passar a promover palestras sobre etarismo. A ideia é conscientizar os funcionários e combater o preconceito contra as pessoas mais velhas. O projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro foi aprovado e agora segue para análise do governador. O Bloco Cacique de Ramos pode ser declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio. Criado em 1961, o Cacique é um dos blocos mais tradicionais do Carnaval Carioca e berço de sambistas consagrados. A proposta da deputada Marta Rocha volta à pauta para mais uma votação. É terra de Arlindo Cruz, de Zeca Pagodinho, né? É terra de muita gente importante na cultura, de Bete Carvalho, essa musa do samba. Então, acho que é um momento muito importante de reverenciar esse território da cultura, da brasilidade e que tem tudo a ver com o subúrbio, com a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ganhar um programa para implementar políticas de incentivo ao comércio varejista do estado. Chamado De Grão em Grão, o programa vai desenvolver estratégias para conscientizar a população sobre a importância do setor e a procedência dos produtos comercializados, estabelecer parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, visando a geração de emprego e renda, além de estimular o empreendedorismo e os pequenos negócios. A iniciativa do deputado Márcio Canella retorna ao plenário para a segunda discussão. E o estádio Vasco da Gama, mais conhecido como São Januário, pode ser declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do estado do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1927, foi o maior estádio do Rio até a construção do Maracanã. Além de jogos de futebol, já recebeu shows e comícios. A proposta dos deputados Vinícius Cozzolino e professor Josemar ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Lá foi promulgada a CLT, lá ocorriam comícios. São Januário, que é o estado do Vasco, primeiro clube a receber jogadores negros, enfim. E ano passado o estádio ele foi interditado por uma decisão judicial e nasceu a ideia de apresentar o projeto como uma manifestação política em repúdio a essa decisão. Alunos da UFRJ vão passar a ter direito a café da manhã por R$ 2,00 a partir de 2025. Veja agora o nosso Giro de Notícias. Abre hoje no Centro Cultural Banco do Brasil a grande exposição Fulgaz, Artes Visuais em anos 1980 no Brasil, com 300 obras de artistas de todas as regiões do país. O curador Rafael Fonseca explica a proposta da exposição. É um projeto que traz mais de 200 artistas, todos os estados brasileiros. Artistas esses trabalharam com diversas linguagens, da pintura ao vídeo. E além da presença dessas pessoas todas, a gente tem também uma presença considerável de objetos de cultura de massa, como revistas, vinis, aberturas de televisão e daí por diante. Então é uma exposição que tenta complexificar a noção de década de 80 no Brasil e tenta mostrar como a gente tinha pessoas em lugares muito diferentes do país, produzindo coisas muito diferentes e com desejos existenciais muito diferentes como artistas também. A mostra está dividida em 5 núcleos conceituais com nomes de músicas da época. Que País é Esse?, Beat Acelerado, Diversões Eletrônicas, Pássaros na Garganta e O Tempo Não Para. A exposição exibe também algumas obras que estiveram na icônica mostra Como Vai Você, Geração 80, realizada no Parque Lage em 1984. No térreo, uma banca de jornal com revistas, vinis, livros e gibis publicados na década de 1980 vai fazer o público entrar no clima da exposição. Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro vão poder contar com café da manhã a partir do próximo ano.
O valor da refeição está previsto em R$ 2,00 e inclui café com leite, pão com acompanhamento e fruta. O café vai ser servido em copo de papel, material mais caro, porém sustentável. A novidade só será implantada em 2025 porque será necessária uma nova licitação. A Procuradoria Jurídica da UFRJ não liberou um aditivo ao atual contrato dos restaurantes universitários. A Confederação Brasileira de Vela está com inscrições abertas para o projeto Velejando para o Futuro 2, que visa incentivar a prática esportiva para crianças e adolescentes de 6 até 16 anos de idade. O projeto é gratuito e direcionado para estudantes da rede pública. As aulas de iniciação à vela vão ter suporte psicológico, com atividades supervisionadas por treinadores e monitores capacitados pela Confederação. O projeto também busca combater o sedentarismo entre os jovens e promover valores como respeito e dedicação e o trabalho em equipe. As aulas são de segunda a sexta-feira, das 16 às 18 horas, com 1 ano de duração. Os responsáveis devem fazer o cadastro online pelo link que está na tela. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.